Olá, empreendedores e empreendedoras. Eu sou o Marcos Reis, o host desse podcast, o podcast que leva gestão para o dia a dia do seu negócio. Esse é o podcast Gestão 360, com dicas e práticas para você aplicar no dia a dia do seu negócio e ter ainda mais resultado, performar melhor, conseguir liderar o seu time, liderar o seu negócio rumo à expansão, rumo ao crescimento e rumo a novos ares, novos horizontes. Hoje nós vamos falar de um tema muito importante, um tema que eu acredito que eu faço uma brincadeira sempre, que é uma dor do empresário de Belo Horizonte, São Paulo, do Rio, do Brasil, dos Estados Unidos, da França e até de Marte. Quem empreende Marte também tem esse problema, que é a gestão de pessoas. E para falar desse tema maravilhoso, nós estamos aqui com o nosso Jova. Eu posso chamar ele assim, tá? Vocês não. Para vocês, ele é o Jovanir Adriano. Jovanir é CEO do grupo Seven Excellence, e o grupo Seven tem lá dentro várias soluções, tem a Tuc, tem a Sales, tem a própria consultoria da Seven Excellence, dentre outras coisas. Jovanir tem uma bagagem fantástica aqui com gestão de pessoas, desenvolvimento de líderes, engajamento de equipes e, óbvio, transformar isso tudo em resultado. Então nós vamos falar hoje aqui sobre gestão de pessoas, mas eu queria dar uma pitada também na gestão de pessoas com base na tecnologia, que é a Tuc, que é o software que a gente usa hoje nas nossas empresas para fazer a gestão do nosso time. Então, muito obrigado, Jova, por aceitar esse convite, esse desafio. Você já vem junto com a gente aí como parceiro aí já alguma data, né? Participou como patrocinador lá do Gestão 360. Isso. Então, obrigado, né? Você veio lá de Curitiba, nós estamos aqui em Belo Horizonte gravando esse episódio. Por estar em Belo Horizonte, eu não vim de lá, eu vim dali. Ah, é verdade, né? Logo ali. Muito obrigado. Queria, antes da gente iniciar aqui com temas técnicos, né? Queria que você contasse um pouquinho quem é o Jova, da sua trajetória aí, da sua bagagem e das suas empresas também. Perfeito. Então, como é bom estar aqui com você, assim como com vocês também, né, que estão aí conectados com a gente e que vai participar junto conosco desse bate-papo gostoso, nessa troca, né? Então, assim, eu sou mineiro, sou daqui de Belo Horizonte mesmo, né? Uma cidade que realmente eu amo muito, afinal de contas, pessoas que fazem parte da minha trajetória, né, não só da minha família, também estão aqui. Há 22 anos atrás eu saí daqui, fui para Curitiba, né? A minha trajetória aqui foi muito na área de ensino, inclusive, né? Trabalhando bastante na parte de ensino. Fui professor, fui coordenador, né? De cursos, etc. E na sequência, quando eu fui para Curitiba, inclusive foi até para abrir uma unidade da empresa que eu trabalhava na época, né? Como coordenador e como responsável por abrir, né, 2 unidades. Porém, a vida ela é maravilhosa, né? Ou seja, eu acredito muito, assim como, já que nós estamos falando de gestão de pessoas, que não basta apenas você falar assim, eu tenho um sonho, né? Cara, sonho sem ação, infelizmente, ele está fadado na maior parte das vezes ao fracasso, né? O que você pode dizer, por exemplo, de lata de lixo? Você tem ideia da quantidade de sonhos, de ideias que foram emboladas, jogadas no lado do lixo, e ali ela não se produziu. A diferença é que eu encontrei pessoas muito boas, uma delas é a minha esposa, né? Que está ali aguardando, o meu sócio também, que é o Marcos Pedro, e nós começamos aí a investir bem pesado na parte de gestão de negócios, né? Focado em gestão de pessoas, criar lideranças estratégicas. Com isso, né, para não se delongar muito, hoje o grupo ele é formado pela Seven, conforme você disse, que é uma empresa focada na parte de gestão de pessoas, onde a gente implanta gestão de competência, desempenho, ou seja, processo, negócio, não falando de ferramenta. Então você tem uma empresa que tem lá, poxa, eu quero implantar essa cultura de desempenho, de competência, de cargos e salários, né, de feedback, de one-on-one. Então é aí que nós estruturamos essa empresa para isso, processo. Mas também dentro da Seven nós trabalhamos muito com a parte de mentoria e preparação de lideranças, assim como sucessão. Legal. Então hoje, por exemplo, nós temos clientes que estamos lá, por exemplo, com 12 pessoas sendo mentoradas. Aí você fala, poxa, mas são poucas. Não, nós estamos falando de altas lideranças, entende? Mentorias que levam 6 meses, que levam 1 ano, planos de sucessão, ou seja, é o dono da empresa que precisa preparar o seu filho, a sua filha, para realmente, quando ele entrar dentro da empresa, ele já entrar sabendo o que é o negócio, como cuida das pessoas, como trabalha principalmente essa questão da herança, né? Porque é muito difícil você entrar, assumir um legado
que não é seu, porque o seu você vai construir, porém já há um que você precisa pegar ele num ramp-up muito forte, sem perder aquele ritmo, né? Porque tem esse choque de cultura. Aí nós também temos a própria Saali, que é uma empresa que nós implantamos software de grande porte no mercado, né? Legal. De uma outra produtora. E nós temos o nosso próprio produto, que é a Tuque, né? Pode dar uma consultada lá, tuque.com.br, que vocês vão ver também no Instagram, que é uma plataforma que, ou seja, nós entramos criando toda a parte do conceito de consultoria e nós precisávamos o quê? Amarrar tudo isso. Então a Tuque é isso, ela é uma rede social corporativa que vem com gestão de desempenho, competência, ela vem com feedback, one-on-one, universidade corporativa, então assim, é todo um cenário para poder preparar. Por quê? Processo sem tecnologia, hoje em dia, ele não está funcionando. Por quê? Porque você tem um processo, mas se você não consegue medi-lo, não consegue realmente ter, né, ritos, conferências, bases históricas, fica muito difícil. Sim. Como eu disse agora há pouco, né? Mais vale um lápis pequeno do que uma cabeça grande, né? Porque tem que estar lá, tem que anotar. Então essa é a trajetória. Hoje nós estamos aí pelo Brasil inteiro, não só com a parte de consultoria, de mentorias, mas também o software que vem ganhando, né, bastante mercado. Inclusive, ano passado tivemos o prazer de ganhar a MaxUp, né, como nosso cliente e nosso grande parceiro. Na MaxUp a gente tinha uma dor lá muito grande, a gente já usava outro software de gestão de pessoas, mas não casava, não tinha nosso DNA. E aí quando a gente se conheceu, fomos conhecer lá a Tuque, por isso que eu falei que o tema hoje vai ser gestão de pessoas, mas com viés também de tecnologia, isso. Porque a gente viu dentro da plataforma vários gargalos que a gente tinha e que eram solucionados lá, né? Um deles era, por exemplo, você falou que a rede social, né, corporativa. E é muito legal lá, então para você que é empreendedor, gestor, tem aquele grupo de WhatsApp que a informação lá se perde. Lá dentro da plataforma você consegue quadro de avisos, comunicados, enquetes, faz lá dentro de uma maneira muito legal, fora várias outras coisas interessantes que tem lá dentro, mas isso, quando eu bati o olho a primeira vez, eu falei assim, não, essa é uma dor que eu tenho, essas coisas no WhatsApp aqui nunca funcionam. Exato. Mas Giovanni deixou aqui, então, pra gente um pouco da sua experiência, vai trazer, vai enriquecer hoje o nosso conteúdo, né? A nossa forma de gerir pessoas, a nossa forma de enxergar a tecnologia, para gerir pessoas de uma maneira mais eficiente, trazendo mais resultado. Então, para você que é empreendedor, é gestor, tem um amigo empreendedor, já curte esse episódio aí, compartilha com aquele amigo que também sofre das mesmas dores, que também tem necessidades ali de melhorar a sua gestão de pessoas, compartilha com ele e também segue a MaxUp e a Tuque lá nas redes sociais, @MaxUp Consultoria e @Tuque com 2 Os, coloca lá que você vai encontrar um pouco sobre a plataforma e também mais informações sobre o Giovanni. Jova, perdão. Para a gente começar falando assim, né, como primeira pergunta aqui, muito se tem um discurso, eu vejo muito, até pelas redes sociais também, né, a gente está falando aqui da rede social corporativa, mas muito se tem um discurso, né, de gestão de pessoas, né, dentro do Instagram, do LinkedIn principalmente e tal, que são as redes sociais aí mais famosas. O LinkedIn é uma rede social corporativa. Mas o que você vê de gestão de pessoas, assim, o que realmente acontece dentro das empresas, e aí você pode tratar com 2 vieses ou a sua expectativa aí. O que você vê que acontece na prática e o que é o mundo ideal de algumas empresas que você vê também acontecendo? É curioso isso, porque eu sempre vou dizer que gestão de pessoas é algo apaixonante. A primeira coisa que eu preciso dizer. Porque você cuidar de pessoas é cuidar do seu maior valor. Porque, vamos falar do varejo. É curioso isso. Você olha para o varejo, a primeira coisa que você percebe é que, por exemplo, sempre se tem aquele comentário. O cliente tem sempre a razão. Começa por aí. Mas muitas das vezes o seu colaborador não tem razão, mesmo tendo. Entende? Uhum. Aí, em segundo lugar, você tem um outro ponto que é interessante. O que se cobra muito? A experiência do cliente. Quantas vezes já ouviu falar isso? Só várias, todas. Ótimo. Agora, quantas vezes você já ouviu falar assim, tá, mas e a experiência do colaborador? Sim. Aí começa a pegar. E é curioso porque quando você fala de gestão de pessoas, principalmente, né, no atual cenário, ele ainda é visto como um custo.
Entende? Gestão de pessoas não é custo, ele é um investimento. Mas é um investimento que, infelizmente, não é como às vezes você aplica um investimento de manhã e você vê que o negócio deu resultado à tarde. Não, não faz. Só te fazer um breve parênteses isso aí. Ontem eu estava num cliente, foi interessante essa fala, assim, de enxergar isso como investimento. As pessoas só vê como vê valor, né? Exato. Aí ontem eu fiz a conta para um cliente, eu expandi a conta de gestão, a conta de pessoas dele lá dentro da DRE, né? Peguei lá e peguei o analítico, peguei o relatório. Enquanto a reunião foi acontecendo com o nosso consultor lá, eu peguei e fui analisando o relatório. Eu fiz um filtro que em 2025 a empresa gastou só com rescisões, fora o custo indireto, só o valor da rescisão, R$379 mil foi o valor gasto com rescisões em 2025. Então, quando a gente faz esse não se vê o investimento, eu gosto de apontar essa linha e essa conta. E é curioso porque o discurso é lindo, sabe? Pessoas é o meu maior valor. Mas você tem investido? Então, quando você olha nessa questão de como é que é essa experiência, primeiro você pode pensar que gestão de pessoas não é custo, ele é investimento. E nós precisamos compreender esse investimento, que ele não é um investimento que você aplica da noite para o dia. Uhum. Até porque gestão de pessoas é aculturamento. Sim. Entende? É a questão de implantação de cultura. Você sabe que teve uma vez, abrindo um parênteses aqui, acho que uma das propostas mais insanas que eu já fui solicitado a fazer. Eu estava num cliente, que é do agronegócio, em Santa Catarina, e de repente eu recebi uma ligação. E essa ligação, né, era de um possível cliente. E isso era, escute bem, numa quinta-feira. E ele me virou e falou assim, escuta, eu recebi o seu telefone, meu nome é X, da empresa Y, e eu recebi o seu contato aqui muito bem indicado porque eu quero implantar uma cultura na minha empresa. Nós acabamos de fazer diversos movimentos, investimentos, etc. E eu quero muito implantar uma nova cultura dentro da minha empresa. Né? Tem uma empresa de 150 colaboradores, nós acabamos contratando 50 nos últimos 2 meses, a gente cresceu aí substancialmente, então eu preciso implantar uma cultura. Eu falei, é mesmo? Aí eu falei assim, não, pode, nossa, eu como gestão de pessoas acho lindo, né? Eu falei, cara, que demais, né? Poxa, o que acontece? Aí vem a próxima. Aí ele falou assim, não, então vamos fazer o seguinte, me manda um orçamento, porque eu vou ter um encontro com toda essa equipe, nós vamos ter meio que um kick-off no sábado e no domingo, nos 2 dias inteiros. E eu queria ver com você aí, e aí de repente eu deixo o domingo, entendeu? Dou uma mexida aqui, deixo o domingo inteiro para você implantar a cultura. Num dia. Num dia. Não é mentira, não. Eu estou dizendo para você, isso é verdade. Por quê? Porque, infelizmente, se você parar para analisar, talvez a pessoa, tudo bem, você fala assim, poxa, mas isso foi ridículo. Não. É porque, infelizmente, entende-se que virar a chave das pessoas é rápido, e não é. Uhum. Em segundo lugar, a gente precisa entender que tem uma confusão entre o que é departamento pessoal e o que é gestão de pessoas nas empresas. Ok? Isso, inclusive, eu vou até puxar uma sardinha para a minha empresa, que é exatamente a TUC, no seguinte sentido, você tem ideia de quantos clientes eu já perdi na TUC por causa disso? Por quê? Porque vem a gestão muito bem, vamos dizer assim, orientada, poxa, com bons pensamentos, vamos fazer uma gestão de desempenho, vamos fazer uma gestão de competência, vamos fazer isso, vamos investir em treinamentos, só que ele tem um departamento pessoal estruturado dentro da empresa dele. E quando você olha para departamento pessoal, a gente está falando de quê? Obrigatoriedade, a gente está falando de folha, 13º, adiantamento, fechamento de ponto, folha, demissão, contratação. Essa equipe, ela é uma equipe que o viés, o perfil dela é diferente. E mesmo ela com que aí vem um outro perigo. A empresa adquire uma ferramenta para poder implantar uma gestão de pessoas, porém, ela não tem uma estrutura de gestão de pessoas. Compreende isso? Uhum. E aí o que acontece? Aí gera uma grande decepção do departamento pessoal. Por quê? Porque você tem um DP que assumiu uma grande responsabilidade, porém, ele não dá conta de fazer isso. Porque, gente, olhando para você, é curioso, é uma brincadeira, inclusive, que a gente fala, que tem 3 setores dentro de uma empresa que geralmente são vistos como custo e que, na maior parte das vezes, não trabalham. Acredite. Acredite. Primeiro, a TI.
Geralmente a TI é no máximo, poxa, mas o cara fica escondido em algum lugar, entendeu? E aí, você vai arrumar confusão aí. Não, mas eu estou defendendo eles. Esse é o ponto. Por quê? O que acontece? Fala-se que a TI está escondida, que não faz nada e que só aparece quando o seu computador está dando problema e que geralmente o cara chega do lado e o negócio funciona. Mas não sabem o quanto essa equipe está trabalhando para melhorar dados, segurança, rede, confiabilidade, integração, veracidade de dados, etc. Esse é o número 1. Número 2, o marketing. Geralmente o pessoal fala que o marketing só mais tira uma fotinha, faz isso, mas não. O marketing ele é um estratégico braço direito onde? Dentro da gestão de pessoas também, porque tem o endomarketing. Fora o comercial. E aí entra o departamento pessoal. Geralmente o pessoal fala assim, não, mas departamento pessoal, peraí, cara, mas os caras só trabalham o quê? 5, 6 dias, porque é só o fechamento da folha? Meu Deus, eles não sabem o quanto um RH, o quanto um departamento pessoal trabalha durante o mês. Então, assim, concluindo, em terceiro lugar, é o que eu chamo de falta de alinhamento entre os valores da liderança e as ações diárias. Entende? Então, nesse contexto, os ambientes de alta pressão, principalmente como o próprio varejo, ele tem um detalhe interessante que quando você olha como é o nível de contratação, etc., eles acabam atropelando a individualização e principalmente o cuidado com o colaborador. Por quê? Porque o negócio é tão rápido que não se trabalha da maneira que deveria. Então, assim, você pensa num discurso de engajamento, quero engajar os meus colaboradores, eu quero fazer com que eles estejam muito bem alinhados, só que eu esqueço do engajamento e eu penso apenas em comando e controle. Não está errado. Uhum. Mas onde é que entra a gestão de pessoas aí? Sim, tá lá no DP isso aí, né? Exatamente. Tá? Então, assim, é preciso que a gente tenha uma liderança viva, uma liderança focada em cuidar de pessoas. Lá atrás, você tinha departamento pessoal. Isso evoluiu. Isso acabou se transformando em gestão de pessoas. Gestão de pessoas, para os mais experientes, eu não vou falar mais velhos aqui, porque nós não estamos aqui para poder entregar a idade de ninguém. Mas, por exemplo, de departamento pessoal. Quando se fala departamento pessoal, como é que era antes? O cara tremia. Fala assim, Marcos, estão te chamando lá no departamento pessoal. Meu Deus, o cara já ia pensando, deixa eu levar meu embornar com as carteiras, porque vão carimbar tudo. Porque era só comando e controle, comando e controle. Só que aí vem o quê? Opa, vem o RH. Então parou de ser apenas uma peça no processo e virou um recurso humano. Então aí houve uma valorização a mais. Depois disso veio uma grande onda, que aí começou a se chamar no mercado de HCM, Human Capital Management, né? Administração, gerenciamento de capital humano. Uau! Aí o negócio evoluiu. DHO, Departamento Humano Organizacional. E agora nós temos uma nova frente que está no mercado e muitas empresas de médio e grande porte já estão mudando. Você não encontra mais DHO, você não encontra gestão de pessoas. O que você está encontrando? Gestão de gente e cultura. Isso eu vi. Ou seja, não é mais colaborador, não é mais funcionário, é gente. Percebe? Uhum. Proximidade. Pessoas felizes trabalham melhor. E eu não estou querendo dizer que você tem que ser bom o tempo todo, porque existe uma diferença entre ser bom e ter bondade. Ter bondade é saber quando o colaborador precisa do processo, estar junto, como a gente vai falar aqui ainda no decorrer. E o excesso de bondade é onde, infelizmente, acaba se confundindo a libertinagem com a liberdade. Então, ser bom e ter bondade tem um caminho. E o RH ele precisa ser o quê? Imparcial. Porque ele precisa defender 100% a gestão de pessoas baseada no olho da corporação, mas também ele é o elo que defende o quê? O colaborador, né, no olho exatamente daquele furacão que ele está o tempo todo. Isso é muito interessante, né? Porque assim, a empresa, para ela se mover, ela necessariamente ela precisa de performance, precisa de entrega, de resultado. Exato. Então tem que haver esse elo, porque tem as necessidades muitas vezes da companhia, e muitas vezes é preciso enxergar e entender as necessidades também
da gente que lá se trabalha, né? Então, Exato. é uma linha muito tênue que normalmente ela tem que ter muito cuidado, ou ela tá mais para lá ou mais para cá, então ela tem que ser, como você disse, tem que ser muito imparcial nesse contexto, né? Tem, e eu quero abrir um parênteses porque assim, entenda, não é fácil ser gestão de pessoas. Uhum. Jô, você tá puxando o saco da galera? Tô. Eu sou gestão de pessoas. Não é fácil você realmente conduzir pessoas, entende? A estarem felizes, satisfeitas o tempo todo. E você tem que tomar cuidado, por quê? Porque quem é da gestão de pessoas, a palavra dela vira quase que lei quando ela diz. Exemplo, um colaborador chega para a gestão de pessoas e fala, escuta, ô Marcos, eu queria te falar aqui porque eu estou precisando de um aumento de salário, etc. Estou dando um exemplo, né? Estou precisando de um aumento de salário, aí o RH vira para ele e fala assim, não, pode ficar tranquilo que eu vou olhar para você. O que você acha que o colaborador entendeu? Opa, vamos até aumento. Já ganhou. Sabe o que esse colaborador faz? No mesmo dia, talvez ele atravessa a rua, entra na Casa Bahia, já faz a conta, entendeu? Já está esperando o dinheiro cair. Exatamente. Então, assim, tem que tomar cuidado, porque o que vem do RH é muito sério. Então, assim, para você que é empreendedor, para você que é gestor de uma empresa, para você que tem o seu negócio, independente do... E para os gestores de RH, exato, né, os gestores também. Entenda uma coisa, é um setor que precisa realmente de muito, muito cuidado, muito carinho, muito investimento e, principalmente, muita proximidade. Gestão de pessoas precisa ser estratégico. Não há como você cuidar de pessoas sem pensar 3, 4, 6 meses, 1 ano para frente. Então, ele não pode ser apenas um operacional. Gestão de pessoas que é operacional não entra com o processo de liderança mais estratégica, ele está fadado, infelizmente, a ter sérios prejuízos. Você levantou uma bola aí, que aí eu queria discorrer sobre isso. A gente participa de várias empresas, né, de níveis diferentes de tamanho, né, empresas com 3.000 colaboradores, 1.000 colaboradores, 500, 150, 30... e muitas delas, né, graças a Deus, estão implantando um RH efetivamente, ou já tem, ou estão pelo menos olhando para isso, falou, acho que tem necessidade. E aí você trouxe a diferenciação, né, do RH, né, vamos trazer os conceitos mais clássicos aqui, mas o RH do departamento pessoal, são áreas distintas, né? Mas o que você vê mais? Qual que você acha? Aí eu acho que cada caso é um caso, mas o que você acha de melhor boa prática? Porque eu já vi o DP dentro do financeiro, o DP dentro de outra área do administrativo e o DP dentro da mesma liderança e gestão onde existia o RH e o departamento pessoal sendo liderado pela mesma estrutura. Obviamente sendo 2 departamentos distintos. Você vê alguma boa prática nisso? Vamos lá, só para compreender 100% a tua pergunta. Você está falando exatamente, ou seja, numa visão organizacional, a quem ele responde? Isso, vamos lá, vamos trazer um exemplo real, né? Eu estou num cliente lá, ele tem 1.100 e poucos funcionários, e aí agora ele tinha o DP, né? O DP, número, processo ali, folha, declaração para o governo, sobre a liderança do setor administrativo, e ele criou um setor de RH, que tem ido bem legal, no aspecto de gestão de pessoas e tal. E agora, recentemente, ele contratou um diretor, né, para cuidar, que ele colocou o nome aí de gente e cultura também. Ótimo. E aí ele trouxe para dentro da gestão desse diretor o setor de RH que já existia, né, de forma independente, e trouxe o DP que antes estava dentro do administrativo para dentro da mesma liderança desse diretor. Aí é um movimento que ele fez lá e o que eu vejo algumas empresas ou o inverso, tirando ou colocando dentro da mesma liderança. O que você vê disso? Eu posso te falar assim, com ar até de entusiasta, eu amo essa configuração. Porque o que acontece? Vamos entender assim, ó. Primeiro, queria desmistificar uma coisa. Quando você fala de realmente um setor de desenvolvimento, gente, o que vai entrar debaixo desse setor? Não é só o departamento pessoal. Sim. Porque o que acontece muito hoje, e eu tenho visto isso demais, é um setor de departamento pessoal extremamente sobrecarregado. Sim. Até porque o governo também não alivia, né? Uma declaração acessória atrás da outra. Exatamente. Só que, além disso, tem os processos dentro da empresa.
Por quê? Porque você é departamento pessoal, só que tem uma outra área dentro desse recursos humanos, que é o setor de RS, recrutamento e seleção. E eu vou te dizer uma coisa. Você colocar uma pessoa que é do departamento pessoal para tanta coisa que ela faz, para também cuidar de um recrutamento e seleção, a conta não fecha. A conta não fecha. Entende? Alguma perna vai ficar sem cobertor. Entende? Alguma perna vai ficar sem cobertor. Porque o recrutamento e seleção, ele demora. É uma publicação, é uma entrevista, é um retorno, é uma aplicação de avaliação comportamental. Por exemplo, hoje dentro do TUC, nós temos o recrutamento e seleção para poder acelerar esse processo para dentro dessa questão. E uma das fases ali é o quê? Aplicar avaliação de perfil comportamental. Só que você tem desenvolvimento e competência, que aí já é outro. Aí você tem o quê? A parte de treinamento, que já é outra. Aí você tem uma outra parte que também está dentro de todo esse ciclo, que é o quê? Segurança do trabalho e saúde ocupacional. Geralmente esse diretor vai ficar tudo abaixo dele. São vários setores, porque a gestão de pessoas ela é muito maior do que se tem informação. E ela, quanto mais ela é estruturada, você tem pessoas certas para poder cuidar, aí você tem a questão do especialista. Então, Sim. Já não é mais custo, é um alto investimento. Porque lembre-se, os seus colaboradores, eles têm diferentes necessidades. Como é que você vai cobrar do seu colaborador, por exemplo, fazer, por exemplo, que ele tenha treinamentos sem que você não tenha pessoas responsáveis para poder cobrar? Aí você fala, não, o departamento vai. Tá, tudo bem, o departamento pessoal vai fazer isso. Mas e o que você acabou de falar agora? E o monte de obrigações que ele tem? Não, e não só isso, né? Assim, acho que eu particularmente enxergo o departamento pessoal muito mais conectado com obrigações e burocracias Concordo. necessárias, porque, tem que ver se a folha tá correta, se a guia de FGTS bate com o que eu tenho que recolher efetivamente. Então, são sérias coisas. E o RH, eu enxergo ele, no aspecto da gestão de pessoas, muito mais conectado com a estratégia da companhia. Exatamente. Então, você falar que o DP vai olhar um treinamento e ter a melhor estratégia de treinamento para a equipe, não necessariamente aquilo ali vai estar alinhado com a estratégia da companhia. Vai estar alinhado, às vezes, com um emaranhado de burocracias que o departamento pessoal está envolvido ali, e não necessariamente, eu tô vendo que a equipe está com uma dificuldade na gestão de projetos, minha empresa mexe com projetos. Eu vou trazer um treinamento ou uma sugestão de autoestudo ou qualquer coisa. Exato. Que aí vem conectado com a necessidade da companhia na estratégia ali, né? Então, eu tenho clara convicção que são coisas distintas e então você empreendedor, você gestor que às vezes acha que é tudo a mesma coisa, né? O marketing só faz post, a equipe de TI só liga o plug lá na tomada para a internet voltar. A mesma coisa acontece no departamento, né? De gente e cultura ali, vou chamar assim. E eu quero trazer um outro viés aqui muito importante. É a questão do perfil do profissional. São perfis totalmente diferentes. Com certeza. É como se você estivesse pegando uma pessoa que é da contabilidade do financeiro e falando com ela assim, tô colocando aqui... Que normalmente o DP é isso, né? Exato, mas você vai pegar assim, mas só para uma associação de todos, é como se você pegasse um cara que é do departamento da contabilidade do financeiro, colocasse um portfólio debaixo do braço dele, mais uma tabela de preço, e falasse assim, agora você vai ser o vendedor. Exatamente. Porque uma das coisas, entenda isso, uma das coisas que o RH, gestão de pessoas, gestão de gente, é responsável é por vender a sua empresa. Olha, eu chego e me arrepio, porque isso é uma grande falha. Você quer um excelente colaborador, mas muitas das vezes você não sabe vender a sua empresa para esse comprador. É um processo de compra e venda o recrutamento. Sim. Não só, eu acho que vender também para quem já está. Exato. Perceber, demonstrar, né, que existe um mercado lá fora, Exato. Mas aqui dentro também pode ser, tem bons... E aí você pega uma pessoa que é altamente processual, uma pessoa que é analítica, entendeu? E coloca ela para fazer tudo isso. Fica difícil. Legal. E a gente indo aqui, então, seguindo a nossa linha aqui de raciocínio, né? Hoje... O contexto mudou muito, né? Quando a gente olha a evolução da gente mesmo como ser humano, do mundo como um todo, né?
eu sou da geração lá que era o analítico e eu hoje vivo com IA, né? Então a gente chutava bola na rua, chutava bola no portão do vizinho, e hoje você não se tem mais isso no dia a dia, os filhos já nascem com IA. Eu tenho um filho vai fazer 5 anos agora, ele pega meu telefone lá, às vezes está desbloqueado, e vai na IA, sabe o aplicativo, e fala assim, IA, gerar uma imagem de Cominha brincando com o Hulk. Ele fala uns negócios assim que eu falo, cara, tem 5 anos, nem fez 5 ainda, né? Então, o contexto mudou muito, né? E como é que você conecta esse contexto com as novas necessidades das pessoas, com a evolução que já teve ou que precisa ter no dia a dia dos líderes? Aí eu tô saindo um pouquinho do âmbito da gestão de pessoas de dentro do RH e indo pro líder, porque é uma distinção também, né? Exato. Quem desenvolve é o líder ali. Mas como é que você enxerga essa mudança de contexto? Olha, isso é muito legal porque no ano passado, quando eu estive lá no evento da Liderança 360, né, onde eu tive o prazer de ser um dos palestrantes ali do workshop, teve um momento que eu falei muito claramente sobre o perfil do atual gestor, que está conflitando com um gestor que hoje ele já não é mais tão efetivo. Lembra que eu falei muito, e para aqueles que estão me ouvindo, que participaram, eu falei muito sobre a liderança acidental. Uhum. Então, quer dizer, você vem com um perfil de chefe executor, entendeu? Exatamente isso. Ele é um chefe que está lá para executar. Mas o atual mercado, a geração, tudo, ele muda para o quê? Para um líder mentor. Tá entendendo isso? Uhum. Muda tudo. Por quê? Porque ao invés de peraí, primeiro, eu sou o líder, então eu não tenho que executar. Eu, por exemplo, como eu dou muita mentoria no agronegócio, uma das coisas que eu sempre brinco com os gestores que eu trabalho com eles, são gestores de campo. Eu falo, olha, se a tua camisa tá suja, você já está falhando. Por quê? Porque você é o cara que vai estar do lado. Não é que tem problema, né? Não, mas é porque você tem pessoas. Então você não pode estar indo lá e executando. Você precisa orientar as pessoas a fazer. Então o primeiro ponto é que nós precisamos evoluir. E as skills, né, que o mercado fala muito, hard skill, soft skill, ou seja, as competências técnicas e as competências comportamentais, elas têm que ser algo que é um norte para que esses atuais líderes possam ver isso. Porque, por exemplo, o que explica para você, na maior parte das vezes, o colaborador que você foi lá fez uma proposta. Talvez ele era um excelente vendedor no varejo, etc. Você foi lá, foi atendido por ele 5 vezes. Meu Deus, era um avião, um baita de um vendedor. Aí você fala, cara, vou fazer uma proposta para esse cara, vou tirar ele daqui. Uhum. Quantos já não fizeram isso, né? E aí o que acontece? Pô, o cara batendo meta, fazendo tudo, ele entra dentro da sua equipe. O que acontece? Né? Aí você vai lá, contrata, tô colocando fulano aqui na equipe. E esse cara não tem resultado. Passa 1 mês, passa 2, passa 3, ele não bate meta. E aí você fala, poxa, mas nossa, o cara tava tão bom, chegou aqui, o cara, né? Agora que eu vi quem ele é. E aí você vai lá, desliga o cara, ele vai e entra numa outra empresa. Aí você fica sabendo o quê? Que o cara tá bombando. O que explica isso? A liderança. Sim. A liderança. Por quê? Porque existem lideranças que, infelizmente, é a maior parte, né? Inclusive, tem um dado muito interessante, né? De estudos da Gallup, de Stanford, da própria Harvard Review, que eles falam muito que pelo menos 50% dos seus colaboradores, eles pedem demissão dentro da sua empresa, não é pela sua empresa, é pelo gestor que está supostamente liderando. Sim, isso é claro, a gente vê em alguns clientes, algumas situações, isso é impressionante, né? E isso é muito importante, porque eu preciso realmente compreender. O gestor ele precisa sair dessa questão de chefe e execução e entrar na liderança. O que é liderança? Acho que o primeiro contexto que você tem que trazer é isso. Por exemplo, quero fazer uma menção aqui, né? Existe um livro sensacional, mas é um livro espetacular. E, inclusive, tem muitos mentores, muitos gestores que falam que inventaram o processo, só que é curioso. Tem um livro aí que tem pouco mais de 2.000 anos, né? Um livro sensacional, né? Que é a Bíblia. E a Bíblia ela tem uma parte na Bíblia que ela fala muito sobre que você deve ir pelo mundo, pregar o evangelho e fazer discípulos. Olha só que interessante. Vamos trazer isso para a liderança? Você tem que, ou seja, ir pelo mundo.
Ou seja, significa o quê? Você é líder, cara, entenda, você não vai liderar ninguém sentado atrás da sua mesa. Inclusive, eu comento, inclusive tem uma pessoa que eu tenho um carinho enorme, Marcos Sendron, ele é gestor de RH em um dos nossos clientes, que é a Risa Semente, e eu me lembro até hoje a primeira vez que ele falou assim, Jova, RH não tem que ter gaveta na mesa. Olha isso. Então, quer dizer, se eu quero ser um excelente líder, então vamos lá, ide pelo mundo. Significa o quê? Eu não vou conseguir fazer gestão de pessoas. E eu, enquanto líder, eu sou um gestor de pessoas. Vamos só separar o que é o departamento, o que é o líder. O líder. Então, o líder ele tem que fazer gestão de pessoas. Então, ele tem que caminhar. Ele tem que estar no meio das pessoas. Ele tem que sentir a dor do colaborador dele que está lá, às vezes, Exato. no campo, na venda, em alguma situação. Senão, não adianta. Depois ele fala o quê? Pregai o evangelho. Ó, ide pelo mundo. Beleza, entendi que então eu, como gestor, lá na Bíblia está falando o seguinte, cara, sai da tua cadeira e vai andando. Depois ele fala o quê? Opa, pregar o evangelho. O que é pregar o evangelho para você? Olhando para a liderança. Cara, é pregar os valores. É mostrar a cultura da empresa. Os princípios, honestidade, caráter. Por quê? Porque assim como o teu filho de 5 anos, entenda, você não vai precisar falar muita coisa para ele ser educado. As tuas ações vão fazer com que ele se torne uma criança extremamente educada, uma baita de um adulto, um baita de um profissional. Tá entendendo isso? Sim. Só que aí entra um detalhe. Falar qualquer um fala, mas as tuas ações quem precisam fazer. Como líder. Então esse líder que é tóxico, esse líder que chega numa reunião, eu fiz, eu isso, mas no final das contas ele não está vendo as dores do seu gestor, da sua equipe. E aí no final das contas esse versículo ele termina falando o quê? Fazer discípulos. Só que é curioso essa última parte. Porque essa última parte, quando ele fala de pelo mundo pregar o evangelho, fazer discípulos, o discípulo é o que acontece. O que é um discípulo para você? Vamos olhar para a liderança. Liderança, fazer discípulos é o seguinte, é o cara olhar para o Marcos e falar assim, caramba, esse Marcos é bom, cara. Ele me defende, ele está comigo, ele é muito bom, ele é técnico, mas ele também entende demais de negócio. Cara, eu quero ser como o Marcos. Cara, esse cara me representa. Quando eu for líder, quando eu for gestor, eu quero ser que nem esse cara. Discípulo significa o quê? Você só vai conseguir discipular o teu colaborador. Você só vai conseguir transformá-lo num novo líder a partir do momento que ele enxergar autoridade em você. Autoridade pelo que você fala e pelo que ele executa. Então, o que é o processo de liderança? Nada mais é do que o colaborador olhar para o líder, reconhecê-lo como líder, enxergar que você tem autoridade e então, a partir disso, ele dar a autoridade para o líder de realmente liderá-lo. Não existe liderança sem concessão de autoridade. E quem dá autoridade é o próprio colaborador. Percebe? Sim. E até é legal isso aí, essa fala, que a gente vai lembrando alguns casos, né? Por exemplo, tem situações que eu percebo que a gente vai fazer entrevista, iniciando algum projeto, você fala assim, qual que é o gestor ou qual que é o líder daquele setor? É o fulaninho ali. Beleza. Aí você vai lá conversar com aquela pessoa, bacana, né? Só que quando você vai conversar com a equipe, é claramente perceptível que todo mundo recorre o Beltrano. Exato. E aí o Beltrano foi reconhecido como líder mesmo sem ser muitas vezes, né? É o que eu acabei de dizer. Por quê? Porque o que ele prega com o que ele executa... Sim. Da conexão com que as pessoas queiram enxergar aquilo ali. Então, sobre essa parte de gestão, eu acho que é isso. O gestor entender e fazer essa virada. Que esse mindset seja realmente renovado. Sim. Entende? Você não precisa, digamos assim, estar a todo lugar. Você tem que ter pessoas que te representem. Sim. Entende? Essa autoridade ela precisa ser concedida. Essa mudança de mindset, reconhecer comportamento, reconhecer tudo. Que é o que eu falei. O colaborador é excelente lá. Talvez ele entrou aqui. Sim. E aí entra um próximo passo. Que é, eu, enquanto recrutamento, eu não posso recrutar mais apenas pelo que está no currículo. Eu preciso primeiro, como é que eu fecho essa conta? Eu tenho que olhar a equipe que vai receber o cara. Como é que é a hegemonia de perfil comportamental? São mais dominantes, são mais influentes, são mais conformes, são mais estáveis? Eles são mais ouvintes críticos, eles são mais generosos? Como é que eles são? São mais águia, entendeu? Então, para que eu possa trazer uma pessoa e realmente colocar ela
num espaço onde ela já fala, cara, peraí, cheguei tem 2 dias, mas parece que eu tô aqui tem 1 ano, tô em casa, deixa que o cara vai voar. Legal demais, gostei dessa fala aí. E pra gente, seguindo aqui, tem um ponto que a gente na MaxUp a gente é muito referência no varejo, né? A gente atende muito varejo ali como principal perfil de cliente, mas tem cliente no agro também, em outros, na indústria, né, em outros segmentos, ramo de distribuição, mas o varejo vamos dizer assim, é o nosso coração palpita mais forte, sabe? E o que você percebe, assim, de principal gargalo ou erro no quesito gestão de pessoas, conectando essa essência nossa do varejo, você olhando para o varejo, e algum exemplo, algum case, se der até para conectar com algum case da Tulk também, que é uma plataforma que eu sou suspeito para falar aí. Tá, eu acho que, então, primeiro assim, o varejo, por mais que as pessoas, às vezes é curioso, porque existem pessoas que acham que o varejo não é algo que eu estou tão bem inserido, né? Mas eu já estou aí no varejo tem pelo menos 20 anos. Né? Inclusive a minha própria sócia, que é quem, eu costumo dizer carinhosamente, que é quem manda na empresa, que é minha esposa, né? Entendeu? Quem é casado aí acabou de entender o que eu acabei de dizer agora. Né? Minha esposa, ela atuou no varejo durante quase 17 anos. O meu sócio está no varejo há mais de 40 anos, né? Pelo menos. Então, assim, e eu também já atuei muito em processos. E uma das coisas que é muito interessante, né? Como você falou aí a respeito principalmente desse ponto, é uma desconexão que acontece. Quem trabalha no varejo sabe muito bem que é um giro muito rápido de pessoas. Sim. Entende? Então agora eu vou conectar essa resposta agora com o que eu falei agora há pouco. Lembra que eu comentei a respeito de você criar uma experiência no colaborador? Uhum. Lembra que eu te falei sobre vender algo para o colaborador? Aí você contrata o colaborador, traz ele para dentro. Estou falando varejo. Só que o que acontece? Cara, é um treinamento super rápido, por quê? Porque ele vai ter que entrar lá no supermercado, vai ter que entrar lá na loja. Já tá faltando gente. Já tá faltando gente, o cara, o cara é literalmente jogado, né, de uma forma muito rápida e não teve aquele tempo dele fazer aquela entrada para falar assim, caraca, meu, tô trabalhando em tal empresa. Aí começa. Então, primeira falha. Existe um termo que se está se usando muito no mercado chamado onboard. Nada mais é do que a famosa integração. Só que a integração ela é extremamente importante, porque é na integração onde eu mostro cultura, eu mostro valor, eu mostro princípio, eu mostro plano de carreira, eu mostro uma série de fatores. Eu vendo a empresa, a história dela, entendeu? Todo o legado que essa empresa traz. Então, assim, primeiro grande ponto, né? De exemplo prático dentro do varejo que precisa realmente ter ponto de atenção, onboard, integração. O seu colaborador ele precisa ter uma boa integração para poder entrar. Por quê? Porque já que o giro é rápido, beleza, mas eu preciso que ele então entre rápido dentro desse contexto. E eu não posso deixar de fazer uma integração. Até porque, quero aqui deixar uma coisa que até é interessante, tem a NR1, que é a normativa 01, que ela fala muito sobre alguns pontos. E agora entra a questão psicossocial, ou seja, a questão de depressão, ansiedade, estresse, etc. Então, obrigatoriamente, a empresa tem que fazer o onboard já tratando desse assunto, assim como na R1 também tem os contextos sobre assédio moral e assédio sexual. Também tem que ser batido. Então, eu não posso deixar de criar essa visão que, inclusive, a empresa está ali para proteger ele. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo, que é bem interessante, a liderança transacional. Porque quando eu falo da liderança transicional, é curioso por quê? Porque tem essa transição, né? Que o cara era um excelente executor, eu joguei ele para a liderança, mas ele não saiu dali. Então o que acontece? Ele não tem o hábito de feedback, ele não tem o hábito de acompanhamento, ele não tem o hábito de mentoring em cima desse colaborador. Hoje está se falando muito no mercado, Marcos, que o feedback nada mais é do que um grande presente. Legal. Entende? Enxergado sobre essa ótica. Né? O feedback é um grande presente. Por quê? Porque o feedback, ele te direciona. Então, o que acontece? Você tem um colaborador, você acabou de contratar um colaborador, ele tem um período de experiência de 3 meses, e no raio de 3 meses, quantos feedbacks você deu para esse colaborador? Nenhum. Então, a pergunta que eu faço para você, que é o dono da empresa, quantas vezes o seu gestor é cobrado em efetivamente dar feedback para o seu colaborador?
Por quê? Porque o feedback é a direção, é o leme. Sim. Entendeu? Para onde ele está indo. Então, se eu não trato isso, a pessoa vai entender que ela é vista apenas como um número. Porque, peraí, cara, eu sou apenas um número. Não, eu sou uma parte essencial. Peraí, mas você não fala que eu sou uma engrenagem? Você não fala que eu sou importante? Mas você não me dá um feedback, você não está próximo de mim, você realmente não me apresentou a empresa, não fez nada. É o famoso óbvio que tem que ser dito, né? O óbvio que tem que ser dito. E para fechar, a perspectiva de carreira. E hoje, lembre-se de uma coisa, nós estamos com uma geração hoje mais nova, que é o seguinte, eles são muito acelerados. Então, assim, o colaborador quando entra, ele precisa saber que ele não vai ficar para sempre como vendedor, para sempre como caixa, para sempre como a pessoa da limpeza. E eu não estou aqui falando que são funções ruins, por favor, não é sobre isso. Porque todas as funções são extremamente importantes, valiosas, cada um dentro da sua cadeia. Mas aquele colaborador que entrou lá no caixa, ele está olhando pro líder do caixa. Ou pelo menos dá essa perspectiva para ele, né? Exato. Ele está olhando e fala assim, poxa, eu quero chegar ali. Então, e eu posso te dizer uma coisa, nós somos, como gestores, grandes alavancadores de sonhos. E talvez aquele colaborador, chego a me arrepiar de novo, porque tem assuntos que são para mim muito, muito, muito chocantes, porque assim, muitas das vezes, essa pessoa ela foi tão humilhada durante a vida, e estou falando vida, não estou falando empresa, durante a vida, que ela mesmo se fechou dentro de um casulo e ela não reconhece o seu potencial. E ela entra dentro de uma empresa, onde ela já é extremamente bem recepcionada. Ela entende que ela faz parte de um sonho. Ela entende que ela tem um plano de carreira. Ela entende que ela pode realmente estudar, crescer, evoluir, que ela vai ser orientada. Cara, talvez você tenha um grande valor aí na sua mão e você não sabe. Bacana demais. E no aspecto, assim, indo agora olhando um pouquinho para o líder, né? A gente está falando aqui muito na ótica do colaborador e tal, mas é também, eu percebo isso, eu sinto isso como líder e percebo isso muito nos meus clientes, nos líderes dos meus clientes, um papel, às vezes, um pouco, vou usar a palavra aqui de frustração mesmo, né? Porque às vezes você está pelo menos acreditando que você está dando feedback, que você está fazendo, mas eu percebo às vezes em algum grau nos líderes, né, uma certa frustração nesse conceito de lidar com pessoas. Às vezes porque não está fazendo da forma correta, às vezes porque a empresa não tem as melhores ferramentas ou experiências, né? Mas na sua experiência e na sua expectativa, onde que esses gestores mais se frustram? Onde que está, de fato, essa frustração que eu estou relatando aqui? Que às vezes, eu tentei de tudo, eu escuto muito isso, eu já fiz. Onde que às vezes está a raiz, ou pode estar a raiz nesse... É curioso, porque você sabe que esse assunto para a gente falar durante dias, né? Exato. Esse assunto a gente porque não tem uma só, né? Não tem, mas eu vou elencar uma aqui, alguns pontos importantes. Primeiro, tudo começa no momento da promoção, lembre-se disso. Por que as empresas hoje, e aqui eu vou te falar que é algo que a gente faz, a gente entende que é uma missão muito legal da empresa Seven, que é a nossa empresa Seven Excellence, que é o seguinte, as empresas estão acordando para poder entender que não basta promover, tem que preparar. E eu não tenho tempo para pedir para o mercado preparar. Eu trago o profissional, entendeu? Por exemplo, como a Seven, né? Que aí tem eu como mentor, tem a Linda, tem a Lari e vários outros, né? Que de repente vamos lapidar esse diamante. Por quê? Porque o que a empresa faz? Onde nasce essa frustração? A empresa, primeiro, ela promove por uma competência o quê? Técnica. Uhum. E por que ela demite? Pela incompetência interpessoal do cara. Olha que pesado isso. Eu promovo por uma competência técnica e demito por uma incompetência interpessoal. Por quê? Porque ele não foi preparado para resolver problemas. Ele não foi preparado para poder cuidar do seu emocional. Entende? Porque uma liderança, ele é várias coisas. Vai ter momento que ele vai ser amigo, sem ser amigo, por causa da proximidade. Vai ter momento que ele vai ser um baita de um psicólogo, um motivador. Entendeu, cara? Vai ter hora que ele vai ser, sim, alguém que vai cobrar com essência. Mas o grande detalhe é, ele precisa ser preparado. E essa frustração, ela vem por vários motivos. Primeiro, conversas difíceis. Grande parte, infelizmente, de gestores não estão
treinados, não estão acostumados e fogem de conversas difíceis. Vão deixando isso, vão procrastinando uma conversa difícil, como, por exemplo, um próprio feedback. É o mais comum. Entende? Ele fala com dezenas de pessoas, menos com quem tem que falar. Foge, às vezes, Hoje, qualquer líder, ele precisa ter duas coisas no seu radar se ele quiser ter uma equipe de alta performance, de alta produção e etc. Primeiro, ele precisa ter uma política muito bem fundamentada de feedback. Hoje, por exemplo, até dentro do TUC, a gente agora trouxe para dentro do TUC o feedback dentro dele. Então, quer dizer, não tem mais desculpa. O cara pega o celular, identifica o seu colaborador, faz o feedback e encaminha o feedback. O colaborador recebe, poxa, é isso tal, e volta. Por quê? Porque às vezes pode ser a distância, mas o feedback, lembrando, o melhor é o presencial. Sim. A segunda coisa que não pode deixar de ter hoje é o one-on-one, que é a pergunta 1 a 1. Que o one-on-one nada mais é do que uma grande mentoria. Então, eu tenho um líder que evita feedback, entendeu, cara? Ele evita porque ele sabe que é feedback construtivo, que muitos chamam de negativo, e eu não concordo, né? Um feedback construtivo, para lidar com baixo desempenho, coisa parecida, e ele foge disso. Segundo ponto, gerenciamento de conflito. Lembrando, o conflito ele é inevitável. Entendeu? A forma que você o trata é que está o segredo. Entende isso? Por quê? Porque eu posso tratar o conflito e sair todo mundo com bandeirinha branca de paz, ou eu posso tratar um conflito e sair todo mundo mais gasolina lá dentro. Então eu preciso estar preparado. Só que, de novo, onde que está isso? Nasce lá na promoção, nasce lá no recrutamento, nasce na análise que vai dar. Aquilo não é um problema daquele momento. Tanto que eu comento muito, e eu lembro que eu comentei isso lá na Liderança 360 no workshop, que eu falei, as pessoas acham que promover é a coisa mais fácil do mundo. Eu falei, talvez seja uma das coisas mais difíceis que tem de se fazer. Porque você pode promover um excelente técnico, arrebentar com a sua equipe, destruir a carreira dele, gerar uma alta decepção, que esse cara não vai se recuperar mais. Então, por quê? Porque ele vai se cobrar. Terceiro ponto, o tempo de desenvolvimento. Por quê? Porque ele não sabe tratar isso internamente. Por quê? Porque ele sabe que você promoveu. Então, no momento que você promoveu ele, o que ele quer fazer? Cara, ele quer vestir a roupa do super-homem, colocar uma cuecona em cima da calça, botar uma capa e sair voando. Não é assim. Precisa ter tempo. Então, eu digo para você, uma das coisas mais importantes para poder acabar com essa frustração das lideranças é realmente ter um plano de reconhecimento, ter um plano de desenvolvimento do líder. Né? Do líder. Uhum. Entende? Eu tenho um cliente hoje que eu vou dizer, semana passada mesmo, a empresa ligou para mim e falou assim, Jova, escuta, tô com mais 2 gestores aqui, você já tem mais vaga aí para poder colocar os 2? Entende? Desenvolvê-lo. Um encontro por semana, 1h30, bem focado, sabe? Algo perfeito. Então, assim, como mentor, eu digo para você assim, a frustração, quando o líder entender que ele está frustrado, é sinal que ele tem algo a desenvolver. Mas ele não pode carregar esse fardo sozinho. Ele precisa buscar a gestão de pessoas que, na prática, na teoria, deveria ser o setor que iria ouvi-lo, compreendê-lo e desenvolver um plano de desenvolvimento. Por que eu estou falando isso? Porque, infelizmente, existem alguns setores que, infelizmente, o cara chega e pede socorro e ele vai ser massacrado. E aí, perde-se a confiança. Uhum. E aí, você já sabe onde é que vai parar. Então, a frustração é o excesso que você deposita em você mesmo de cobrança, que, no final das contas, você entende que você não está conseguindo atingir aquilo. Só que isso não aconteceu ali. Isso aconteceu lá atrás. Por isso que um comitê de gestão de pessoas dentro de uma empresa, como a empresa que você deu o caso agora. Opa, contratei um gestor, um diretor, trouxe o departamento pessoal. Opa, ele já vai trazer mais pessoas para trabalhar com ele, entendeu? Vai arrancar as gavetas da mesa, vai estar no corpo a corpo, aí é diferente. Legal. Muito bacana. Para a gente, nós estamos chegando aqui na nossa retinha final, então, para o nosso ouvinte que está nos acompanhando aí e não curtiu o podcast ainda, vai lá agora, curte o podcast, compartilha com aquele amigo, que agora nós vamos para a nossa famosa pergunta final, que é a dica de ouro. Depois já temos aí 40 minutos de bate-papo. Para a gente fechar, Jova, queria
né? Falamos de vários aspectos, falamos da situação de gestor, falamos do RH junto com o DP, pode, não pode, né? Onde que a gente tem que... Qual que é a diferença de RH e DP, enfim, das novas gerações. Mas para a gente fechar, e se você tivesse que transformar, né, o que a gente falou hoje em algo prático, aplicável, que é a nossa forma de fazer gestão, que é a nossa forma das nossas empresas de executar a nossa consultoria, de aplicar. Qual que seria o principal conselho prático que você daria para o líder, para o gestor, para o empreendedor que está nos ouvindo aqui? De novo, né? É quase uma saia justa isso, né? Porque são tantas dicas que nós podemos dar, mas se fosse nesse momento eu falaria o seguinte, trocar o controle. Trocar o controle não, né? O excesso do controle de número, ele é fundamental, mas do compromisso realmente de fazer a execução como o todo. O número sozinho não vai rodar. Você vai ter profissionais estafados, cansados, estressados, e você não vai conseguir criar aquela equipe maravilhosa de anos de casa, que realmente comprou, que realmente trouxe isso dentro da essência. Então, assim, é muito bom ter números, mas também ter pessoas ao redor para sustentá-los é muito importante. E aí entra um detalhe que é legal, que é o seguinte, alguns pontos. Primeiro, delegar. O que? Esse é interessante, né? E focar no porquê. Porque é interessante porque uma das grandes falhas que se tem é faça, por quê? Porque eu estou mandando. Faça, por quê? Porque tem que ser feito. Faça, por quê? Porque pediram assim. Entenda. Ou porque sempre foi assim, aí é pior ainda. Aí entra a síndrome da Gabriela, né? Mas por quê? Eu só consigo saber que eu faço parte de algo quando eu entendo pelo que eu estou lutando. Tá entendendo isso? Legal. Então, assim, muito se fala de propósito. Mas eu não consigo transferir o propósito. Eu não consigo entender, eu não consigo fazer com que os meus colaboradores, né, com que a minha liderança entenda por quê. Então, assim, quando as pessoas estiverem engajadas, entendendo o porquê, não só o que tem que ser feito, mas por quê, você vai ter realmente pessoas extremamente mais engajadas. Segundo lugar, invista pelo menos aí, 15 minutos por semana em realmente trazer um feedback, entender como é que a equipe está, como é que os seus colaboradores estão. Isso é muito importante. E, para fechar, não precisaria falar isso. Ser exemplo, cara. Não pregue uma coisa e execute outra. Sim. Entende? É aquilo que eu falei. Ser exemplo. Então, hoje, sexta-feira, eu fiz aniversário, né? Cheguei no cinquentinha, Marcão. Parabéns. Nós fazemos aniversário próximo. Eu faço sábado agora. Sábado agora? Ainda é janeiro ou não? 31. Ah, então tá bom, porque eu costumo dizer que em janeiro é o mês que nasceram as lendas. Legal. Tá? Mas eu completei 50 anos na última sexta-feira. E foi muito legal um momento, sabe? Foi ali mais ou menos 11h30 da manhã. O meu gestor na área de desenvolvimento, né? Que é muito mais do que um gestor, ele tá vindo agora, inclusive a gente está com um plano aí de trazer ele agora, né? Já até falando publicamente, agora não tem volta, né? De fazer parte do quadro societário, porque é uma pessoa extremamente importante dentro da empresa. Eu vou te falar o seguinte, ele virou e mandou uma mensagem para mim, Jova, a gente precisa conversar urgente agora. Eu falei, o que foi, cara? Não, precisamos conversar. Eu falei, tá, mas adianta? Não, preciso que chama todo mundo aí. E eu, meu Deus do céu, o que foi? Parou o servidor, o código deu errado, o cliente abriu reclamação, sei lá, cara, estourou uma bomba. O coração já ficou até Não, assim. O coração foi a 1000. E naquele momento que eu entrei na conferência, tava todos os colaboradores lá, todos eles. E eles viraram para mim apenas e falaram, Jô, a gente só te chamou aqui porque a gente queria cantar parabéns para você. Ah, que bacana. Entende? Um em cada lugar, né? Porque são colaboradores no home office, né? A grande parte da equipe. Mas eles falaram uma coisa muito legal, que eu me emocionei, chorei que nem criança. Porque, cara, a emoção tem que ser vista. Sim. E ele falou assim, Jova, uma das coisas que a gente mais gosta de estar aqui com você, com a Linda, com o Pedro, é porque a gente percebe que vocês se importam com a gente. Tem várias empresas fazendo propostas para eles. O tempo todo. Colaboradores bons, tem empresa. Tem empresas colocando proposta. Mas o grande detalhe é,
Sim, existem pessoas que trocam salário por um bem-estar. E hoje o número está cada vez maior. Então, existe um termo muito legal, você pode até trazer como tema, vou te sugerir isso, né? Se é que eu poderia. Claro. Existe uma questão chamada salário emocional, que está começando a ser muito bem falado. Qual é o salário emocional que você está entregando para o seu colaborador, como líder, como gestor? Qual é o seu salário emocional? O que está fazendo? O que faz seu colaborador? Receber uma proposta, talvez 300, 400, 500, R$1.000, talvez mais, e falar assim, cara, esse dinheiro não vale. Aqui eu tenho paz. Aqui eu sou valorizado. Aqui eu sou ouvido. Aqui eu sou visto. E aí? Qual é o seu salário? Bacana demais. Perfeito? Show de bola, meu amigo. Muito obrigado, Diogo. Obrigado por compartilhar essa visão de uma maneira diferente, né? Às vezes a gente está envolvido no negócio, eu sou contador, então você trouxe uma visão prática, uma visão do dia a dia, no âmbito do aspecto de gestão de pessoas, no aspecto da liderança, e ficou claro, né? Gerir pessoas não é só um discurso vazio, não deve, não pode ser, porque se isso não move resultados, não move as pessoas, então é ter clareza, é ter constância, e a liderança é feita todo dia, né? Então tem que ter... Eu brinco que é dia sim e no outro também, né? Então tem que fazer. Então, muito obrigado por participar desse podcast. E para você que nos acompanha, nos acompanhou em vários episódios, muito obrigado. Aguarde, curte o nosso episódio, ativa o sininho aí das notificações, porque sempre aqui no nosso Gestão 360 a gente traz temas e conteúdos relevantes para você aplicar no seu dia a dia e ter mais resultado, mais performance e mais liberdade. Muito obrigado e até o próximo episódio.